Capítulo 196, O Poder da Garra Demoníaca. Capítulo 196, O Poder da Garra Demoníaca. Shua, o tempo acabou. Embora a curiosidade de An não estivesse nem perto de ser satisfeita, ele ainda foi trazido de volta ao mundo real. Tirando a faixa de realidade virtual, An se sentou em sua cadeira e não pôde deixar de acender um cigarro. Na verdade, An não tinha o hábito de fumar. Ele adorava pães de carne e chocolate quente mas às vezes, quando estava particularmente estressado, também queria fumar alguns cigarros. Aquela porta que An visitou pela última vez era a porta do equipamento. O equipamento de batalha preparado para as elites de 9 estrelas, sejam armaduras duras ou leves, foram todos exibidos abertamente, a apenas um dedo de distância. Havia também armas, longas, curtas, com habilidades especiais, feitas com materiais particularmente impressionantes, eram simplesmente incontáveis. An começou a perceber que a Darknet não era apenas a fonte do mal, mas também um tesouro. O fundador da Darknet, Sanseng, abriu essa grande porta de tesouro para An e permitiu que ele visse um mundo totalmente novo. Mas este mundo ainda não era acessível para An, o que sem dúvida o prejudicou. Nesse momento, Faint Blue e Moonlit entrou na tenda de An. Sentou-se na cama e esfregou com força a região das têmporas. Ele disse, parece que devemos tirar nossas melhores habilidades. A Darknet realmente usou uma manipulação eficaz, nos dando uma enorme ameaça de um lado, mas também nos dando uma tentação ainda maior. Acho que haverá algumas pessoas que ficarão loucas sob esse tipo de condições. An assentiu e disse, sim, embora eu realmente não goste de ver humanos matando uns aos outros, mas agora, temo que seja inevitável, seja por ganância ou desespero pela sobrevivência. Todos darão tudo de si. Espero que nós dois tenhamos boa sorte. Faint Blue e Moonlit suspirou e disse. An de repente percebeu algo, a razão pela qual ele conseguiu estabelecer amizade com esse homem em tão pouco tempo foi porque ambos estavam sendo forçados e na verdade não queriam lutar. Vamos nos registrar. An sorriu e disse a Faint Blue e Moonlit, que categoria você vai escolher? Claro que é o que passou pela minha família. Principal agressor. An hesitou e disse. Ataque principal, vendo sua personalidade, parece. Faint Blue e Moonlit sorriu amargamente, não apenas você, mesmo eu não me sinto como um soldado, para não mencionar o soldado atacante principal que é responsável pelo maior massacre. Mas não tenho escolha. Foi assim que minha família me criou, sou muito bom em matar, só que normalmente não gosto de matar. E você? An levantou lentamente a cabeça e disse, ainda não tomei uma decisão. Havia dezenas de grandes tendas no centro do acampamento. Na verdade, o tamanho da barraca não importava porque cada um deles era uma dimensão separada, mesmo os menores. Depois de entrar, você perceberá que o interior tinha pelo menos 100 metros quadrados. O número total de participantes foi de cerca de 100.000 pessoas, algumas hesitantes, algumas animadas, mas todas esperaram do lado de fora de suas respectivas barracas na fila. Faint Blue e Moonlit encolheu os ombros e caminhou direto para a tenda que estava recrutando guerreiros. De pé ao lado de um grupo de Wookiee como guerreiros, ele parecia um outlier com seu corpo magro. An andava por aí. Ele não queria se juntar ao recrutamento de guerreiros, embora o combate fosse o foco principal de An. Seu motivo para não ingressar no recrutamento de guerreiros era muito simples, ele não queria morrer. E as chances de morrer como guerreiro em lutas eram claramente maiores do que outras classes técnicas. Até agora, além do combate, havia 3 habilidades que An havia dominado, e essas eram as habilidades mecânicas que o velho Mu lhe ensinou, as habilidades de farmacologia que o andarilho noturno lhe ensinou e as bestas de fusão geneticamente modificadas ensinadas por Wu. Parece que o conselho da Darknet não pretendia recrutar especialistas em mecânica, então An não teve escolha a não ser escolher entre farmacologista e biólogo genético. Muitas vezes, as pessoas achavam que um biólogo genético estava mais próximo das linhas de combate, já que as feras de fusão foram feitas para lutar. Mas An estava ciente de que, de fato, era mais perigoso ser farmacêutico, sendo muito provável que desempenhasse o papel de médico de campo. De qualquer forma, An não queria abrir mão dessa vidinha dele. Se o fundador da Darknet Sanseng sabia alguma coisa sobre An, ele também puniria a Terra junto com An. Então An não pode morrer, caso contrário ele arrastaria os 15 bilhões de compatriotas da Terra e esses anos de esforços de seus irmãos seriam em vão. Tal resultado foi completamente inaceitável por An. Se um soldado não pode nem proteger sua família e seu lar, que tipo de soldado ele era? As pessoas sempre têm algo que querem proteger, e o que An queria proteger era sua casa. A biologia genética não era um campo popular, então não havia muita fila fora da tenda. An seguiu a fila e entrou lentamente na tenda. Ele viu que havia um lugar parecido com um coliseu dentro da tenda, cercado por arquibancadas altas, e o centro era um campo de batalha circular. Todos colocaram as feras de fusão que ele fez no campo de batalha para lutar, e o último em pé foi o vencedor. As regras eram bastante simples. 2 jovens responsáveis pela inscrição. O menino era mais sério e a menina mais animada com algumas sardas no rosto. Quando foi a vez de An, aquela garota com sardas olhou para cima e viu An, como se o conhecesse. Ela mostrou a língua para An. Naquele momento, um homem de meia-idade barrigudo não se alinhou, cortou diretamente na frente de An e empurrou An para o lado com a barriga. Sou especialista em biologia genética, vou me inscrever. O homem barrigudo disse apressadamente. Você não pode cortar linhas.
A garota com sardas no rosto parecia um pouco infeliz. Cene. O homem de meia-idade se virou e encarou An ameaçadoramente. An não se importou e acenou com a mão. Já que ele está tão ambicioso, deixe-o registrar primeiro. A garota não disse nada, mas sua voz estava claramente mais fria. Pegue uma prova de que você é um biólogo genético. Deve ser algo que você criou pessoalmente. Se for falso, a consequência é séria. O homem de meia-idade assentiu. Seu dedo tocou suavemente o anel dimensional e imediatamente um lobo de 3 cabeças apareceu no chão. Parecia muito agressivo, mas An não acha que foi grande coisa. Na casa de Uyun, lobos de 2 ou 3 cabeças eram apenas as bestas de fusão mais básicas que eram responsáveis pela guarda externa. Grandes aranhas com Big Flow e as Godly Armored Beasts, essas são o verdadeiro poder principal sob o comando de Uyun. Uma vida de fusão criada a partir de lobos da selva também parece ter alguns genes de raposa misturados. Sim, há a ferocidade do lobo da selva e o caráter astuto das raposas. Esta é uma fera de fusão muito poderosa. As pessoas que podem criar essa criatura devem ser um verdadeiro especialista. O homem barrigudo parecia muito orgulhoso e se gabou. Esta é a combinação tripla de lobo da selva, raposa espiritual e cão de caça. Tem a ferocidade do lobo, o caráter astuto da raposa e a lealdade dos cães. Este é o meu esforço de pesquisa ao longo da vida. Extraordinário. Combinação tripla. A extensão do gênio é tão grande. Admirável, admirável. As pessoas ao redor elogiaram algumas palavras ao homem de meia-idade. A expressão em seu rosto parece ainda mais orgulhosa. O mensageiro da Darknet escreveu o nome. O homem de meia-idade se virou e saiu. Ao contrário de como ele correu para a fila, ele deliberadamente caminhou devagar, apenas para poder mostrar mais seu lobo de 3 cabeças. Então, foi a vez de An. Antes que a garota abrisse a boca, An já colocou garra demoníaca e disse: "Este é o meu trabalho. Veja se está tudo bem, Shua." Logo depois que An terminou, ele sentiu que a multidão ao redor de repente ficou quieta. Todos os olhos estavam focados em An e Demon Claw. Com uma altura total de 2 metros, 9 garras tiradas de uma besta estelar de primeira linha, o caranguejo perseguidor de estrelas demoníacas, olhos, conchas e outros órgãos do corpo, todos eles vieram de bestas estelares de primeira linha da Via Láctea. Quando An fez esta garra demoníaca, ele usou muitos itens preciosos de armazenamento de Uyun que trouxeram lágrimas ao coração de Uyun. Todos na cena eram todos especialistas. Apenas um olhar foi o suficiente para ficar chocado com a imagem violenta do Demon Claw. Ah, merda! Ele realmente usou as garras do caranguejo Star Chaser. Olhe mais de perto, há padrões de flores escuras nas garras. Estes eram claramente o tipo mais forte da família de caranguejos caçadores de estrelas, e também os mais brutais chamados de caçadores de estrelas demoníacos. Oh Deus, uma fera de fusão feita de caçadores de estrelas demoníacas. Eu não estou sonhando, certo? De onde vem a concha? Não sei, mas definitivamente também é de uma fera estelar de primeira linha. Obra-prima? Isso é absolutamente uma obra-prima. A cena ferveu, mas isso também era normal. O protótipo do Demon Claw foi o Eart Claw de primeira linha construído pessoalmente por Uyun, e então An também adicionou mais em cima dessa fundação e adicionou mais garras e órgãos mais fortes. Eles estavam gritando tanto depois de ver as garras do caçador de estrelas demoníacas, que realmente intrigou-a porque a parte mais forte da garra demoníaca estava dentro do corpo. Materiais ainda mais preciosos foram usados lá, e havia até um cristal muito estranho que garantiu que a garra demoníaca tivesse uma vitalidade incrível, assim como uma barata que não podia ser morta. Além disso, An tinha 2 garras, e a força de combate do Demon Claw em comparação com o Ghost Claws era pior não apenas em um nível inteiro. A garra fantasma era a vida que combinava o apóstolo sombrio e o inseto rainha das trevas. Pertencia à terrível combinação inseto-humano. Era mau, cruel e tinha as propriedades sombrias extremas que a garra demoníaca não tinha. Suponha que An derrotasse garra fantasma. A multidão provavelmente enlouqueceria na hora, certo? Que fera de fusão impressionante! A garota sardenta exclamou. Ela sabia o nome de An, então não perguntou sobre isso, mas apenas acenou com a caneta no papel e disse: "Sem problemas, você passou. Precisamos de talentos como você." Aquele homem barrigudo de meia-idade começou a se sentir um pouco desconfortável. Ele viu que o Demon Claw estava um pouco quieto. Apesar de muito impressionante, ele ficou ali como uma estátua. Então, com um pouco de desdém, ele disse: "Na minha opinião, esse é apenas o visual que é impressionante, mas não pode realmente lutar. Parece um tolo." Cene. De repente, a garra demoníaca detectou a hostilidade e se moveu. Acenou com a garra para o homem de meia-idade e seu lobo de 3 cabeças. A garra enorme e afiada do caçador de estrelas demoníaca desenhou um arco frio no ar, emitindo uma respiração assassina. Apenas uma ação sozinha já assustou tanto o lobo de 3 cabeças que ele realmente deitou no chão instantaneamente, abaixando ferozmente a cabeça e tremendo todo o corpo. Esta era a característica instintiva de um animal para evitar animais mais poderosos. Assim como uma ovelha encontra um tigre, mesmo que não ficasse cara a cara, o cheiro que era emitido pelo tigre era suficiente para assustar as ovelhinhas a ponto de desmaiar. Devido a tal natureza, o lobo de 3 cabeças viu a garra demoníaca que estava em níveis mais altos que ele, e nem teve coragem de lutar, ajoelhando-se diretamente por misericórdia. A multidão caiu na gargalhada, e aquele homem barrigudo ficou tão envergonhado que rapidamente retirou o lobo e foi embora. Naquele momento, ninguém podia ver nenhum orgulho ou surpresa no rosto de An. Ele apenas franziu a testa levemente e perguntou à garota com o rosto sardento: "Com licença, qual será a minha punição adicional por perder?" "Destruição do planeta. Se você perder, seu planeta natal será apagado do mapa estelar."
A garota com sardas no rosto respondeu. Darknet Galáctica capítulo 197, Besta de Fusão, Crocodilo Voador capítulo 197, Besta de Fusão, Crocodilo Voador. Embora An já esperasse que sua punição seria a destruição da Terra, mas quando a garota na mesa disse a ele, ele ainda não pôde deixar de suspirar suavemente. O plano de migração da Terra ainda precisava de pelo menos 3 anos para ser concluído. Nem mesmo o primeiro lote de imigrantes havia saído ainda havia inúmeras pessoas na Terra. Além disso, mesmo que todos se mudassem para a galáxia do Cavalo, An não poderia simplesmente deixar a bela casa em sua memória ser destruída. Não, mesmo que a Terra ficasse vazia, ainda era o lugar onde An cresceu. A garota sardenta de repente sentiu seu coração bater mais rápido, um forte contraste apareceu entre a bravura no rosto de An e o toque de tristeza em seus olhos. E tal contraste a fez sentir uma atração inexplicável por ele. Está tudo bem, biólogos genéticos como você. Estamos desejando mais. Contanto que você demonstre suas habilidades, você passará na seleção com sucesso, com certeza. Ah, certo, seu nome é Orador do Vento, o que isso significa? A menina com sardas estava muito animada, ela queria desviar a atenção de An e perguntou com curiosidade. Isso significa que existem algumas pessoas neste mundo, ninguém pode entender suas palavras, assim como o vento, você nunca entenderá o que o vento está tentando dizer. An disse, gentilmente acenou para aquela garota, e então se virou e saiu da barraca. A garota com sardas viu as costas de An, e seus olhos gradualmente se tornaram um pouco tolos como uma fangir. Ela sentiu que a primeira frase que An disse continha a tristeza de um poeta, o que a deixou muito emocionada. Uma pessoa que ninguém entende? Ela sussurrou para si mesma. Um menino que tem a mesma idade que ela com uma cara séria zombou. Ao olhar para as costas de An, seus olhos estavam um pouco irritados, mas na frente da garota com sardas ele não demonstrou. Durante toda a noite, An estudou as notas que Andarilho Noturno e Ullum lhe deram, bem como os recursos de engenharia mecânica e eletrônica do velho Mu. Originalmente, An acreditava que seu campo principal era ser um guerreiro, embora não houvesse queda para aprender outras habilidades técnicas. As artes marciais ainda deveriam ser sua prioridade. Mas depois de vir aqui, a opinião de An mudou gradualmente. Mais uma nave significava mais uma maneira. Se An não conhecesse engenharia genética, ele seria forçado a lutar como Faint Blue e Moonlight, em comparação com especialistas técnicos. O caminho do soldado foi, sem dúvida, mais difícil. Depois de uma noite tranquila, na manhã do segundo dia, Faint Blue e Moonlight chegou à tenda de An. Seus dedos deslizaram suavemente em seu anel dimensional e jogaram alguns grandes sacos de pele de cobra. Posso te pedir um favor? Faint Blue e Moonlight perguntou. Continue. An fechou seu caderno e olhou para ele. Traga-me uma fera de fusão. Eu não quero matar pessoas. A menos que eu precise, prefiro deixar minha fera de fusão matar. Luar Azul Fraco disse. An assentiu. Embora ele tenha matado inúmeras pessoas, ele ainda admirava o ressentimento de Faint Blue e Moonlight em relação a matar. Ninguém nasceu carrasco, nem mesmo An, ele só se tornou fatal com suas técnicas depois de perceber as pesadas responsabilidades que carregava. Faint Blue e Moonlight não gostava de matar, mostrando que ainda havia um pouco de virtude em seu coração. Movendo os sacos de pele de cobra para um quarto vazio na tenda, An abriu e deu uma olhada. Havia alguns dos mais baixos corpos de crocodilo estrela dentro, o Black Star Crocodile, e também havia alguns cadáveres que pertenciam a abutres estrela. Onde você conseguiu isso? An perguntou com curiosidade. Você nunca leu cuidadosamente as regras do Darknet Miete. Há um lugar chamado Universe Valley. Há muitas bestas estelares e plantas. Se necessário, as pessoas podem entrar para caçar. Ontem à noite eu entrei e peguei essas coisas. Você pode fazer uma fera de fusão com isso. Só de pensar no início da batalha está enchendo meu coração de desgosto. Matar será meu movimento final, também meu último recurso. Luar Azul Fraco disse. An olhou para o cadáver dessas feras estelares e disse. Vou tentar. Então obrigado. Vou tomar banho primeiro. Meu corpo ficou tão sujo. An sorriu. Tenha cuidado, não lave seu disfarce ao tomar banho. Aquele fundador da Darknet não quer que nos conheçamos, essa é a regra. Faint Blue e Moonlight suspirou, virou-se e saiu, murmurando. Eu sei, enquanto estamos aqui temos que estar disfarçados. O maldito conselho da Darknet. Se não estiver aqui, com certeza nos tornaremos bons amigos. Amigos na vida real. Desde que An se inscreveu no campo da biologia genética, que também era a carreira de domador de feiras, sua agenda diária era muito mais livre do que a de Faint Blue e Moonlight. Foi dito que amanhã, Faint Blue e Moonlight tinha que ir com todos os soldados para participar da primeira rodada de seleção. Não era matar uns aos outros, mas destruir uma tribo nativa próxima e observar suas forças individuais de combate. Claro, essa foi apenas a primeira rodada. Então havia testes mais rigorosos esperando por eles. Por volta da noite, An entrou na tenda de Faint Blue e Moonlight e deu as bestas de fusão que ele fez para ele, e também disse a ele como usá-las, bem como os pontos fortes e fracos das bestas de fusão. Como diz o velho ditado, bons alunos vêm de professores qualificados. An nunca sentiu que ele era um mestre em biologia genética, mas isso foi por causa do nível de habilidade em que Ullum estava. An sentiu que seu nível não era tão alto quanto Ullum, então ele não poderia ser chamado de mestre. Mas ele havia esquecido, Ullum era o especialista em feras de fusão de primeira linha na Via Láctea, um monstro que estudou as feras genéticas a ponto de enlouquecer. An queria se comparar com Ullum.
Esse padrão era bem alto, mas para pessoas como Faint Blue e Moon Lynch que não tiveram contato com verdadeiros mestres, o nível de An era alarmante o suficiente. Isso foi realmente feito por você? Faint Blue e Moon Lynch viu o crocodilo com asas que An lhe deu e exclamou. Sim, An respondeu como se não fosse grande coisa. Apenas um dia, você fez esse monstro. Eu era muito lento na verdade. O tempo foi gasto principalmente no design e pensamento. Depois que me mudei para a mesa de operação, só precisava de 2 ou 3 horas para terminar. Impressionante. Faint Blue e Moon Lynch disse animadamente. Com isso, agora estou certo. Eu não tenho mais nada para retribuir, então você deve aceitar esta gota de medula sanguínea. Então, ele jogou uma fruta vermelha carmesim para An. An estudou farmacologia. É claro que ele sabia o que é medula sanguínea. Ao contrário dos medicamentos refinados pelos farmacêuticos, as gotículas de medula sanguínea eram medicamentos de tratamento mágico da natureza que tratam feridas externas. Mesmo que a área do estômago tenha sido cortada, a ferida se recuperará rapidamente depois de comer a gota de medula sanguínea. Esta gota deve ser a última carta na manga de Faint Blue e Moon Lynch. An se recusou a aceitá-la. Faint Blue e Moon Lynch não estava feliz. Então ele também mostrou a An 2 outras gotículas para que ele soubesse que ele não estava dando a sua única. An finalmente assentiu e guardou a gota em sua marca lunar. O julgamento de guerra brutal começou. Faint Blue e Moon Lynch e todos os soldados foram enviados para um planeta negro juntos por uma nave estelar. Dizia-se que existia um tipo de criatura voadora. Eles eram noturnos e geralmente descansavam em cavernas durante o dia. A missão dos soldados era defender uma cidade quebrada nas 12 horas de escuridão, e os homens da Darknet observarão no escuro, registrando o desempenho de todos para dar uma classificação. Além disso, não havia outras regras. Se os soldados queriam cooperar, dependia inteiramente deles. A cidade quebrada estava manchada de sangue, inúmeras aberturas desmoronadas na parede, dezenas de milhares de soldados foram jogados lá ao entardecer, e eles não sabiam o que fazer. Quando a nave desapareceu entre as estrelas, seguiu-se a cortina da noite. Os soldados então viram inúmeras sombras voando dos vales que cercavam a cidade, abrindo suas asas, como se estivessem atacando esta cidade e as pessoas lá dentro. A guerra estourou imediatamente. Na noite escura havia gritos assassinos, o som de ossos sendo esmagados e corpos sendo cortados. Após o pânico inicial, os soldados perceberam que, se não começassem a trabalhar juntos, não haveria como lidar com esses inimigos voadores. Os inimigos tinham uma velocidade incrivelmente rápida e usavam uma estratégia de ataque suicida, voando muito alto e depois caindo em linha reta, usando a arma feia em sua mão para perfurar os soldados humanos no chão. Do corpo dessas criaturas, eles provavelmente eram mutantes humanoides, com boca, orelhas e olhos. Havia asas que estavam conectadas com o braço. O forte poder permitiu que eles voassem muito rápido, alto e causassem incríveis danos letais ao lançar lanças. O campo de batalha rapidamente se tornou um inferno. Faint Blue e Moon Lynch soltou o crocodilo voador que An lhe deu, que era um cara grande com um corpo de crocodilo e asas de abutre. Ao mesmo tempo em que o crocodilo voador mostrou seu incrível poder de combate, também demonstrou sua eficácia. Aquela camada de escamas pesadas e doentes era difícil de penetrar. Mesmo que fosse penetrado, o crocodilo voador ainda poderia continuar lutando com os inimigos como se nada tivesse acontecido. Faint Blue e Moon Lynch com o crocodilo voador rapidamente se tornou o líder de um grupo. Eles não se conheciam antes e foram temporariamente agrupados durante a batalha. Eles encontraram uma piscina e se esconderam nela, e então fizeram com que o crocodilo voador os protegesse na superfície. Embora os inimigos fossem muito fortes, mas a água os faria perder o alvo. Eles queriam forçar um ataque, mas também tinham medo do grande crocodilo na água. Depois de uma noite, a equipe de Faint Blue e Nick Lynch na verdade só perdeu 2 pessoas. Onde você conseguiu aquele crocodilo voador? Eles perguntaram Faint Blue e Moon Lynch, de um frito. Você pode ajudar a nos apresentar a ele? Também queremos comprar um. Sem problemas, mas você mesmo terá que preparar os materiais para a fera de fusão. Então, no dia seguinte, ao meio-dia, quando os soldados voltaram ao acampamento, An recebeu o primeiro grupo de pessoas que precisavam de feras de fusão. Eles trouxeram as bestas estelares que caçavam no Vale do Universo e vieram encontrar An. An franziu a testa e disse a Faint Blue e Moon Lynch, os materiais que você me deu ontem, fiz um total de 5 crocodilos voadores, ainda restam 4, mas havia dezenas de vocês, então não há o suficiente. Faint Blue e Moon Lynch pareceu entender a situação de An. Riu e disse, eu sei como funciona. Para deixar mestres como você trabalhar, como não pode haver nenhuma compensação, vocês podem trazer as coisas agora. Então, todos trouxeram seu tesouro mais valioso e o colocaram na mesa de An. Escolha o meu, este tesouro já tem milhões de anos de história. Esta é a arte marcial única da minha família. Olhe para o meu volante, produto de relíquia pré-histórica classe A. Não sei o que faz especificamente, mas é a herança da nossa família. Embora restem apenas $10 para a doação do próximo CAP e algo emocionante está acontecendo em breve. Eu vou ter 3 exames e também vou ganhar um cachorrinho, então vou ficar bem bluesy até a próxima segunda-feira. Então PLZ perdoe-me o espólio se eu for um pouco lento. Capítulo 197, Besta de Fusão, Crocodilo Voador. Embora An já esperasse que sua punição seria a destruição da Terra, mas quando a garota na mesa disse a ele, ele ainda não pôde deixar de suspirar suavemente.
O plano de migração da Terra ainda precisava de pelo menos 3 anos para ser concluído. Nem mesmo o primeiro lote de imigrantes havia saído ainda havia inúmeras pessoas na Terra. Além disso, mesmo que todos se mudassem para a galáxia do Cavalo, Anne não poderia simplesmente deixar a bela casa em sua memória ser destruída. Não, mesmo que a Terra ficasse vazia, ainda era o lugar onde Anne cresceu. A garota sardenta de repente sentiu seu coração bater mais rápido, um forte contraste apareceu entre a bravura no rosto de Anne e o toque de tristeza em seus olhos, e tal contraste a fez sentir uma atração inexplicável por ele. Está tudo bem, biólogos genéticos como você. Estamos desejando mais. Contanto que você demonstre suas habilidades, você passará na seleção com sucesso, com certeza. Ah, certo, seu nome é Orador do Vento, o que isso significa? A menina com sardas estava muito animada, ela queria desviar a atenção de Anne e perguntou com curiosidade. Isso significa que existem algumas pessoas neste mundo, ninguém pode entender suas palavras, assim como o vento, você nunca entenderá o que o vento está tentando dizer. Anne disse, gentilmente acenou para aquela garota, e então se virou e saiu da barraca. A garota com sardas viu as costas de Anne, e seus olhos gradualmente se tornaram um pouco tolos como uma fangir. Ela sentiu que a primeira frase que Anne disse continha a tristeza de um poeta, o que a deixou muito emocionada. Uma pessoa que ninguém entende? Ela sussurrou para si mesma. Um menino que tem a mesma idade que ela com uma cara séria zombou. Ao olhar para as costas de Anne, seus olhos estavam um pouco irritados, mas na frente da garota com sardas ele não demonstrou. Durante toda a noite, Anne estudou as notas que Andarilho Noturno e o Yun lhe deram, bem como os recursos de engenharia mecânica e eletrônica do velho Mu. Originalmente, Anne acreditava que seu campo principal era ser um guerreiro, embora não houvesse queda para aprender outras habilidades técnicas. As artes marciais ainda deveriam ser sua prioridade. Mas depois de vir aqui, a opinião de Anne mudou gradualmente. Mais uma nave significava mais uma maneira. Se Anne não conhecesse engenharia genética, ele seria forçado a lutar como Faint Blue e Moon Lynch, em comparação com especialistas técnicos. O caminho do soldado foi, sem dúvida, mais difícil. Depois de uma noite tranquila, na manhã do segundo dia, Faint Blue e Moon Lynch chegou à tenda de Anne. Seus dedos deslizaram suavemente em seu anel dimensional e jogaram alguns grandes sacos de pele de cobra. Posso te pedir um favor? Faint Blue e Moon Lynch perguntou. Continue. Anne fechou seu caderno e olhou para ele. Traga-me uma fera de fusão. Eu não quero matar pessoas, a menos que eu precise, prefiro deixar minha fera de fusão matar. Luar Azul Fraco disse. Anne assentiu. Embora ele tenha matado inúmeras pessoas, ele ainda admirava o ressentimento de Faint Blue e Moon Lynch em relação a matar. Ninguém nasceu carrasco, nem mesmo Anne, ele só se tornou fatal com suas técnicas depois de perceber as pesadas responsabilidades que carregava. Faint Blue e Moon Lynch não gostava de matar, mostrando que ainda havia um pouco de virtude em seu coração. Movendo os sacos de pele de cobra para um quarto vazio na tenda, Anne abriu e deu uma olhada. Havia alguns dos mais baixos corpos de crocodilo estrela dentro, o Black Star Crocodile, e também havia alguns cadáveres que pertenciam a abutres estrela. Onde você conseguiu isso? Anne perguntou com curiosidade. Você nunca leu cuidadosamente as regras do Darknet Miete? Há um lugar chamado Universe Valley. Há muitas bestas estelares e plantas. Se necessário, as pessoas podem entrar para caçar. Ontem à noite eu entrei e peguei essas coisas. Você pode fazer uma fera de fusão com isso. Só de pensar no início da batalha está enchendo meu coração de desgosto. Matar será meu movimento final, também meu último recurso. Luar Azul Fraco disse. Anne olhou para o cadáver dessas feras estelares e disse. Vou tentar. Então obrigado. Vou tomar banho primeiro. Meu corpo ficou tão sujo. Anne sorriu. Tenha cuidado, não lave seu disfarce ao tomar banho. Aquele fundador da Darknet não quer que nos conheçamos, essa é a regra. Faint Blue e Moon Lynch suspirou, virou-se e saiu, murmurando. Eu sei, enquanto estamos aqui temos que estar disfarçados. O maldito conselho da Darknet. Se não estiver aqui, com certeza nos tornaremos bons amigos. Amigos na vida real. Desde que Anne se inscreveu no campo da biologia genética, que também era a carreira de domador de feiras, sua agenda diária era muito mais livre do que a de Faint Blue e Moon Lynch. Foi dito que amanhã, Faint Blue e Moon Lynch tinha que ir com todos os soldados para participar da primeira rodada de seleção. Não era matar uns aos outros, mas destruir uma tribo nativa próxima e observar suas forças individuais de combate. Claro, essa foi apenas a primeira rodada. Então havia testes mais rigorosos esperando por eles. Por volta da noite, Anne entrou na tenda de Faint Blue e Moon Lynch e deu as bestas de fusão que ele fez para ele, e também disse a ele como usá-las, bem como os pontos fortes e fracos das bestas de fusão. Como diz o velho ditado, bons alunos vêm de professores qualificados. Anne nunca sentiu que ele era um mestre em biologia genética, mas isso foi por causa do nível de habilidade em que o Yun estava. Anne sentiu que seu nível não era tão alto quanto o Yun, então ele não poderia ser chamado de mestre. Mas ele havia esquecido, o Yun era o especialista em feras de fusão de primeira linha na Via Láctea, um monstro que estudou as feras genéticas a ponto de enlouquecer. Anne queria se comparar com o Yun. Esse padrão era bem alto, mas para pessoas como Faint Blue e Moon Lynch que não tiveram contato com verdadeiros mestres, o nível de Anne era alarmante o suficiente. Isso foi realmente
especialmente feito por você. Faint Blue e Moon Lynch viu o crocodilo com asas que An lhe deu e exclamou. Sim, An respondeu como se não fosse grande coisa. Apenas um dia, você fez esse monstro. Eu era muito lento na verdade. O tempo foi gasto principalmente no design e pensamento. Depois que me mudei para a mesa de operação, só precisava de 2 ou 3 horas para terminar. Impressionante. Faint Blue e Moon Lynch disse animadamente. Com isso, agora estou certo. Eu não tenho mais nada para retribuir, então você deve aceitar esta gota de medula sanguínea. Então, ele jogou uma fruta vermelha carmesim para An. An estudou farmacologia. É claro que ele sabia o que é medula sanguínea. Ao contrário dos medicamentos refinados pelos farmacêuticos, as gotículas de medula sanguínea eram medicamentos de tratamento mágico da natureza que tratam feridas externas. Mesmo que a área do estômago tenha sido cortada, a ferida se recuperará rapidamente depois de comer a gota de medula sanguínea. Esta gota deve ser a última carta na manga de Faint Blue e Moon Lynch. An se recusou a aceitá-la. Faint Blue e Moon Lynch não estava feliz. Então ele também mostrou a An 2 outras gotículas para que ele soubesse que ele não estava dando a sua única. An finalmente assentiu e guardou a gota em sua marca lunar. O julgamento de guerra brutal começou. Faint Blue e Moon Lynch e todos os soldados foram enviados para um planeta negro juntos por uma nave estelar. Dizia-se que existia um tipo de criatura voadora. Eles eram noturnos e geralmente descansavam em cavernas durante o dia. A missão dos soldados era defender uma cidade quebrada nas 12 horas de escuridão, e os homens da Darknet observarão no escuro, registrando o desempenho de todos para dar uma classificação. Além disso, não havia outras regras. Se os soldados queriam cooperar, dependia inteiramente deles. A cidade quebrada estava manchada de sangue, inúmeras aberturas desmoronadas na parede, dezenas de milhares de soldados foram jogados lá ao entardecer, e eles não sabiam o que fazer. Quando a nave desapareceu entre as estrelas, seguiu-se a cortina da noite. Os soldados então viram inúmeras sombras voando dos vales que cercavam a cidade, abrindo suas asas, como se estivessem atacando esta cidade e as pessoas lá dentro. A guerra estourou imediatamente. Na noite escura havia gritos assassinos, o som de ossos sendo esmagados e corpos sendo cortados. Após o pânico inicial, os soldados perceberam que, se não começassem a trabalhar juntos, não haveria como lidar com esses inimigos voadores. Os inimigos tinham uma velocidade incrivelmente rápida e usavam uma estratégia de ataque suicida, voando muito alto e depois caindo em linha reta, usando a arma feia em sua mão para perfurar os soldados humanos no chão. Do corpo dessas criaturas, eles provavelmente eram mutantes humanoides, com boca, orelhas e olhos. Havia asas que estavam conectadas com o braço. O forte poder permitiu que eles voassem muito rápido, alto e causassem incríveis danos letais ao lançar lanças. O campo de batalha rapidamente se tornou um inferno. Faint Blue e Moon Lynch soltou o crocodilo voador que An lhe deu, que era um cara grande com um corpo de crocodilo e asas de abutre. Ao mesmo tempo em que o crocodilo voador mostrou seu incrível poder de combate, também demonstrou sua eficácia. Aquela camada de escamas pesadas e doentes era difícil de penetrar. Mesmo que fosse penetrado, o crocodilo voador ainda poderia continuar lutando com os inimigos como se nada tivesse acontecido. Faint Blue e Moon Lynch com o crocodilo voador rapidamente se tornou o líder de um grupo. Eles não se conheciam antes e foram temporariamente agrupados durante a batalha. Eles encontraram uma piscina e se esconderam nela, e então fizeram com que o crocodilo voador os protegesse na superfície. Embora os inimigos fossem muito fortes, mas a água os faria perder o alvo. Eles queriam forçar um ataque, mas também tinham medo do grande crocodilo na água. Depois de uma noite, a equipe de Faint Blue e Nick Lynch na verdade só perdeu 2 pessoas. Onde você conseguiu aquele crocodilo voador? Eles perguntaram Faint Blue e Moon Lynch, de um frito. Você pode ajudar a nos apresentar a ele? Também queremos comprar um. Sem problemas, mas você mesmo terá que preparar os materiais para a fera de fusão. Então, no dia seguinte, ao meio-dia, quando os soldados voltaram ao acampamento, An recebeu o primeiro grupo de pessoas que precisavam de feras de fusão. Eles trouxeram as bestas estelares que caçavam no Vale do Universo e vieram encontrar An. An franziu a testa e disse a Faint Blue e Moon Lynch, os materiais que você me deu ontem, fiz um total de 5 crocodilos voadores, ainda restam 4. Mas havia dezenas de vocês, então não há o suficiente. Faint Blue e Moon Lynch pareceu entender a situação de An. Riu e disse, eu sei como funciona. Para deixar mestres como você trabalhar, como não pode haver nenhuma compensação, vocês podem trazer as coisas agora. Então, todos trouxeram seu tesouro mais valioso e o colocaram na mesa de An. Escolha o meu, este tesouro já tem milhões de anos de história. Esta é a arte marcial única da minha família. Olhe para o meu volante, produto de relíquia pré-histórica classe A. Não sei o que faz especificamente, mas é a herança da nossa família. Darknet Galáctica capítulo 198. Trad, Touzan Milissou Chazer, parte 1, capítulo 198. Trad, Touzan Milissou Chazer, parte 1. O bisturi laser deslizou precisamente pelo córtex do crocodilo. An removeu facilmente o pedaço do cérebro responsável pela memória e fechou a ferida. Durante o processo de fazer bestas de fusão, processar os tecidos cerebrais foi a parte mais difícil. Era preciso manter as características biológicas da fera, mas também não poderia ter memórias instintivas. Caso contrário, a fera de fusão atingirá seu dono. Então era um processo de reorganização do corpo, instalando quaisquer órgãos e membros funcionais que fossem necessários, dependendo da besta de fusão que eles queriam.
Com este raro conjunto de bisturis a laser da civilização pré-histórica, o trabalho de Ann se tornou muito mais fácil. Este conjunto de bisturis a laser foi trocado por Ann com uma versão aprimorada do crocodilo voador. Ele tinha visto William usando as ferramentas semelhantes, mas infelizmente William só tinha um conjunto, e ele se recusou a dar a ele em qualquer caso, então Ann estava usando ferramentas cirúrgicas ionizantes. Em comparação com a ferramenta de cirurgia a laser avançada, a ferramenta de ionização era desajeitada e ineficiente. Agora que Ann também recebeu um conjunto de ferramentas semelhantes às de William, sua eficiência no trabalho também melhorou a um nível surpreendente. Não só o bisturi a laser, mas até os eletrodos usados para ativar os neurônios também foram substituídos por um novo modelo, controlado por Wan Yuan ao lado. O eletrodo penetrou profundamente no sistema nervoso, reconectando os nervos danificados e reativando todo o corpo. A garota do rosto sardento veio até a barraca de Ann e olhou de lado, em direção ao robô Wan Yuan. Ela não ficou surpresa. Afinal, ela era membro da Darknet e já havia se acostumado a todos os tipos de transações ilegais. Era possível que ela lidasse com coisas mais desagradáveis do que Ann. Esta não era a primeira vez que ela visitava Ann. Ann já sabia. Essa garota se chamava Xiaoman. Ela e aquele menino chamado Ting Bu eram as duas pessoas responsáveis pela seleção dos especialistas em biologia genética. Claro, esses eram apenas nomes falsos, e eles também não gostavam de ser chamados de representantes da Darknet, mas sim de protetores das trevas. Ann estava muito concentrado quando trabalhava. Embora soubesse que Xiaoman estava ao seu lado, ele não planejava parar seu trabalho para falar com ela. Depois de colocar o trabalho finalizado de lado, Ann começou a processar o último pedido. Era uma esfera de fusão em miniatura personalizada, com um rato estrela branco como corpo principal, combinado com as presas venenosas de cobras estelares, para criar uma coisinha assustadora. Ao produzir os crocodilos voadores de 4 metros de comprimento, Ann estava se movendo por todo lado, e sangue espirrou na mesa de operação. Nesse momento, como se estivesse segurando uma agulha de costura na mão, Ann sentou-se ao lado da mesa de operação com um par de óculos de microscópio eletrônico e esculpiu detalhes finos na besta de fusão. Em comparação com a produção de bestas de fusão em larga escala, as de tamanho pequeno eram mais problemáticas. Felizmente, o bisturi a laser já pode ser ajustado. Ele ajustou a faca para uma força extremamente fraca enquanto abria com precisão a cabeça do rato estrela e a processava. Cerca de 2 horas depois, o carinha feito sob medida estava completo. Este era um ratinho aterrorizante com 2 dentes venenosos e uma pele de cobra que podia se camuflar mudando de cor, capaz de subir rapidamente em árvores e cavar buracos. Ninguém esperaria que uma fatalidade viesse de uma mordida deste rato. Mesmo sem as presas, o ratinho também podia usar suas garras afiadas para rasgar o peito do inimigo, perfurar o corpo e bagunçar tudo. Papapapa. Xiaoman aplaudiu e aplaudiu. Maravilhoso. Você é o especialista em biologia genética mais rápido e preciso que já vi. Agora, as feras de fusão que você fez estão vendendo como loucas. 90% das pessoas em todo o acampamento queriam comprar uma de você. Ann não olhou para Xiaoman. Ele continuou a verificar cuidadosamente todas as bestas de fusão que fez hoje, certificando-se de que não havia nenhum problema. Então ele tirou as luvas, limpou sua ferramenta e guardou tudo de volta na Lunar Mark. Você precisa de mim para alguma coisa? Ann olhou para cima e perguntou. Em relação à atitude fria de Ann, Xiaoman já estava acostumado a isso. Ann parecia não gostar das pessoas da Darknet, mas isso é compreensível. Agora que Ann era como alguém que estava preso, é difícil para ele se interessar por guardas prisionais como Xiaoman. Sim, a seleção dos soldados está indo para o estágio final, a seleção dos especialistas em biologia genética também. Amanhã você tem que lutar. Xiaoman disse. Ann franziu a testa. Você veio aqui pessoalmente para me dizer isso? Temo que as coisas não sejam tão simples. Há algum problema? Xiaoman franziu a testa. Ting Bu não parece gostar de você e arranjou um oponente muito poderoso para você. Supostamente estávamos recrutando mais de um especialista em biologia genética. Você e seu oponente são elegíveis para fazer a lista final. Mas agora ele já enviou as ordens de batalha. Eu não posso fazer mais nada sobre isso. Então eu vim aqui para te dizer, tome cuidado amanhã. Ann assentiu. Entendo, obrigado. Em seguida, ele saiu da barraca para ir ao centro de troca. Xiaoman estava um pouco deprimido e sussurrou para si mesma, não se preocupe, depois de se tornarem colegas, vai melhorar. Agora ele está um pouco irritado. Sempre houve um mercado comercial no campus, e agora as feras de fusão que Ann fez se tornaram um dos produtos mais populares. Ann também não gostava que as pessoas entrassem em sua barraca todos os dias, então ele escolheu o mercado de negociação. O mercado de negociação era uma tendência. Entrando, seu espaço não era menor do que qualquer grande mercado. À medida que os testes avançavam para o segundo tempo, as coisas ficaram cada vez mais intensas. As pessoas que queriam sobreviver estavam interessadas em vir aqui para trocar por coisas de que precisavam. Os soldados precisavam de drogas, comprando-as de farmacêuticos. Os farmacêuticos precisavam de matérias-primas, comprando-as de soldados. Assim se formou um pequeno ciclo de negócios. A aparição de Ann fez o mercado ferver. Darknet Galáctica capítulo 198. Trad, Touzan Mili Soul Chazer, parte 2. Capítulo 198. Trad, Touzan Mili Soul Chazer, parte 2. Encontrando uma mesa vazia, Ann ficou atrás dela e então um grande grupo de pessoas imediatamente a cercou. Senhor, aquele crocodilo voador que encomendei ontem.
Um soldado de rosto vermelho perguntou enquanto esfregava as mãos. Concluído, leve-o de volta para tentar e volte se tiver alguma dúvida. An colocou aquele enorme crocodilo voador sobre a mesa, e aquele soldado de rosto vermelho imediatamente o colocou em seu anel dimensional, como se estivesse com medo de que alguém fosse roubá-lo. Obrigado, obrigado. Se você tiver alguma coisa que precise da minha ajuda, lembre-se de me encontrar. Aquele soldado deu um tapinha no peito e disse: neste acampamento, os guerreiros eram de fato o grupo vulnerável. Embora fossem todos assassinos e mercenários famosos na Via Láctea, mas agora presos no acampamento, seus equipamentos e ferramentas de batalha precisavam de especialistas como An para fornecer e manter. É por isso que eles ficaram felizes em oferecer ajuda a An. Mesmo após a conclusão da transição, eles ocasionalmente iam para o Vale do Universo e caçavam algumas feras estelares para dar a An e não se preocupavam completamente com a compensação. Eles só esperavam que An pudesse se lembrar deles para que eles pudessem pedir ajuda a An no futuro. Meu mouse estrela está completo. Era um ancião. Ele não era um soldado, mas um especialista em materiais. Em termos simples, ele é um ferreiro que fazia armas, e também foi um personagem bem recebido pelos guerreiros. Finalizado. Certifique-se de ter cuidado ao usar este rapaz. É muito rápido, e as garras e os dentes carregam veneno. Respondeu An. O ferreiro também ficou muito feliz em obter este rato estrela de fusão. Para esse carinha, ele pagou a An com um par de botas antigravidade de primeira linha, que basicamente queimaram um buraco em seu inventário para fazer. Claro, se An quisesse pedir um favor a ele, provavelmente teria que pagar o mesmo preço. Logo, An cuidou de todos os pedidos de ontem. E então ele disse em uma voz profunda: hoje eu ainda estou recebendo 5 pedidos. Se você precisar de um, basta fazer um pagamento. Logo depois que ele terminou, milhares de pessoas começaram a tirar coisas de seu anel dimensional. A mesa na frente de An tinha o propósito de exibir itens que os clientes queriam trocar, e muitas pessoas trouxeram mais de um. An caminhou pela longa mesa, olhou para as coisas em cima. Se ele estivesse interessado, pegava uma e dava uma olhada. O que é essa bola? An pegou uma coisa cinza e parecida com uma bola de golfe com a mão e perguntou: este é Tozan Mili Soul Chaser de um domínio de extinção, usado especificamente para rastrear inimigos ou presas. Uma vez que você acertar o alvo com esta bola acenderá, fará barulho e perseguirá a presa até o fim dos tempos. An assentiu. Parece interessante. Esta bola pode ser destruída. Indestrutível, nem mesmo bombas nucleares podem destruí-lo. Vai ficar sem energia. Há um reator de fusão controlável em miniatura embutido. Depois de abastecido, pode rastrear o alvo por 1000 anos. An recebeu respostas satisfatórias, sorriu, pegou seu caderno e disse: muito bem, vou levar isso para trocar. Que tipo de fera de fusão você quer? Embora um crocodilo voador seja uma boa fera de fusão anfíbia, mas eu quero um que seja rápido e possa me deixar andar. Besta de fusão do tipo sobrevivência no campo de batalha. Está certo, sem problemas. Você tem as matérias-primas? Sim, eu tenho um leopardo estrela dourada aqui. Aquele soldado me disse que este leopardo estrela corre tão rápido quanto se estivesse voando, e um salto pode viajar algumas centenas de metros. Temo que ele esteja exagerando. A habilidade de salto dos leopardos estrela dourada não é muito proeminente, e o salto de 100 metros só pode ser feito em ambientes sem gravidade. Além disso, a maior fraqueza do leopardo estrela dourada é sua pelagem brilhante que também brilha, então não é apropriado como uma fera de fusão de sobrevivência. O que devo fazer então? Troquei um precioso codificador original por esta fera estelar. Não se preocupe, eu vou descobrir alguma coisa. Que tal isso? Vou fazer um pouco mais de trabalho na pele, remover essa camada de cabelo dourado e depois carregar 2 pares de asas de besta estelar para fazer de você um leopardo voador de 4 asas. Que tal? Isso seria incrível. Que outra compensação devo acrescentar na sua opinião? Não há necessidade. As asas me foram oferecidas por outros soldados. Obrigada. Desta vez, devo-lhe um favor. Se você precisar de alguma coisa no futuro, venha me encontrar a qualquer hora. Meu nome é Mountain Code. Sou um especialista em decodificação. Tudo bem, acordo. An rapidamente fez um acordo com esse especialista em decodificação para torná-lo um leopardo de 4 asas para a sobrevivência. Olha, o Inspeker é realmente um cara legal. Ao contrário de outros biólogos genéticos que chantageiam desesperadamente por coisas que querem. É claro que o Inspeker não é apenas muito humilde, seu ofício também está em nível de mestre, deve ser classificado entre os 5 melhores especialistas em biologia genética. Mais que isso, acho que ele está no top 3. Suspiro. Infelizmente, embora as feras de fusão do Orador do Vento sejam realmente boas, mas eu não tenho coisas que ele goste. É muito estranho, o Orador do Vento só gosta de algumas coisas estranhas e caprichosas. Ontem alguém trouxe um chifre com runas gravadas nele. Nem o próprio comprador pode explicar para que serve o chifre, e o Orador do Vento realmente pegou. Na verdade, coisas que não são estranhas ou caprichosas o suficiente. O Orador do Vento nem olha para isso. Olha, desta vez parece que ele pegou outra bola de cristal de aparência estranha. Os espectadores discutiram, alguns elogiaram An, outros reclamaram, e An simplesmente ignorou todos eles. Muito rapidamente, ele selecionou os 4 gadgets raros que queria. Era apenas mais um acordo para finalizar e An pode voltar para casa. 5 pedidos por dia, essa era uma regra que An estabeleceu para si mesmo. Afinal, além de fazer bestas de fusão, An ainda tinha que estudar e treinar. O que mais devo escolher? An coçou o queixo e pensou. Agora que todos sabiam que An gostava de coisas estranhas, todos eles pegaram seus itens mais estranhos, o que tornou um pouco difícil para An escolher.
De repente, quando An está preocupado com o que escolher, seus olhos se iluminam depois de ver algo colocado em um canto à distância. Esta coisinha. Darknet Galáctica capítulo 199, Vale do Universo capítulo 199, Vale do Universo. An notou uma coisa estranha no canto da mesa. Ele se aproximou, pegou e examinou. Era um punhado de pelo estranho. Quando An segurou a penugem em suas mãos, ela naturalmente ficou da cor da palma de An. Claramente, isso veio de algum tipo de animal e pode mudar de cor dependendo do ambiente. De que animal veio essa pele? An perguntou com curiosidade. O dono dessa bola de pelos era um homem moreno e forte com 2 machados nas costas. Seu rosto e peito estavam cobertos de bandagens e panos e cobertos de hematomas, como se ele tivesse acabado de ser espancado por alguém. Ele sussurrou, um pequeno companheiro, uma besta estelar muito pequena. Parecia ser um esquilo. Esquilo? Um esquilo que pode se misturar como um camaleão? Deveria ser. Quando o encontrei, aquela coisinha estava comendo uma piton estrela. Era uma piton de 100 metros de comprimento, e o esquilo abriu cuidadosamente o crânio e só comeu o cérebro da piton. Pitons estrelas são de nível muito alto, e aquele carinha poderia realmente matá-lo e comê-lo. Seu nível deve ser muito alto também. Então, eu lancei um ataque nele. Mesmo se eu não conseguisse pegar essa coisinha que poderia ficar invisível, pegar aquela piton estrela também era muito bom. Tinha uma pele marrom e com padrão oval. Então deveria pertencer à família das pitons de vórtice terrestre. An sorriu. Infelizmente, você não apenas não conseguiu pegar aquela coisinha, mas também foi espancado. Ao ouvir essas palavras, o soldado moreno e corpulento primeiro ficou furioso e cerrou os dentes, depois ficou como um balão vazio e disse: toda a minha família foi mercenária por gerações e eu sou a 6ª geração. Só mais um pouco e posso chegar ao nível de senhor da guerra. Meu pai e até meu avô estão muito orgulhosos de mim. Mas quem diria, eu realmente perdi para uma coisa tão pequena. Depois que ele me notou, ele não se esquivou para fugir, mas avançou em minha direção para me arranhar com suas garras. Se não fosse pela armadura dura de nível de senhor da guerra que meu avô me deu, eu teria morrido em suas mãos. Você disse que estava vestindo uma armadura de nível de senhor da guerra? An franziu a testa e perguntou com curiosidade. A armadura e o terno de batalha Mácio em An não eram a mesma coisa. A armadura era um equipamento específico para soldados que atacavam posições fortificadas. Seu foco não era flexibilidade nem velocidade, mas a capacidade de resistir a ataques. Se ambos os conjuntos de equipamentos estivessem no mesmo nível, o grau de defesa da armadura dura era muito maior do que o traje de batalha Mácio. Um pequeno esquilo realmente poderia rasgar a armadura de nível de senhor da guerra com suas garras. Tal poder de ataque era absolutamente louco. Se dependesse de An, talvez apenas a garra fantasma pudesse destruir armaduras de nível de senhor da guerra, mas a garra demoníaca definitivamente não poderia. E é preciso saber, a garra fantasma era uma combinação de um apóstolo sombrio e o poder da rainha das trevas. Seu tamanho também era grande, o que não era justo ser comparado a um esquilo. Os soldados escuros e corpulentos disseram impotentes: sou agressor entre os mercenários, gosto de usar outra camada de traje de batalha sob minha armadura. An hesitou novamente. Parece que este pequeno esquilo não apenas destruiu uma armadura de nível de senhor da guerra, mas também rasgou o traje de combate por baixo. An pegou aquele pedacinho de pelo que podia mudar de cor e então disse ao soldado moreno e corpulento: gosto da sua história, venha comigo. Uau! Todos soltaram um suspiro quando An realmente demonstrou seu hábito excêntrico ao extremo. Não só ele gostava de trocar por todo tipo de coisa caprichosa, hoje ele até aceitou uma pitada de cabelo e uma história. Todos achavam que não havia justiça alguma, mas o soldado moreno e corpulento ficou muito surpreso. Ele seguiu An até sua própria barraca, sentou-se na cama e parecia um pouco rígido. An brincou com a penugem de pelo e disse: qual é o seu nome? Torre Negra. Bem, conte-me toda a história. A Torre Negra então falou sinceramente, desde quando ele entrou no Vale do Universo, como ele se perdeu, como ele atravessou um pântano, como ele encontrou o esquilo, como ele foi perseguido pelo esquilo e como ele correu de volta para o acampamento. Vale do Universo de novo? An sussurrou para si mesmo. Universe Valley foi o local designado para a coleta de materiais. Era muito mágico, os farmacêuticos podiam encontrar as drogas de que precisavam no vale, os soldados podiam caçar todos os tipos de bestas estelares, e até os ferreiros podiam encontrar um minério que queriam por lá. Se tomado literalmente, o Vale do Universo basicamente significava que tinha todos os itens do universo. An não esteve em Universe Valley porque sua identidade atual era um especialista em biologia genética. Se ele fosse pessoalmente lá, as pessoas descobririam que ele também era um soldado. Além disso, não havia necessidade de ele ir, afinal os soldados trariam de volta produtos do Vale do Universo. E An poderia negociar com os soldados o que quisesse. Agora que ele ouviu a história da Torre Negra, An de repente teve o desejo de ir pessoalmente ao Vale do Universo. Um esquilo tão poderoso, talvez fosse exatamente o que ele precisava. O melhor material para fazer a próxima fera de fusão. Agora An tem 2 garras. Ambas eram consideradas grandes feras de fusão e An só precisava de um carinha. Quando An estava trabalhando no esquilo estrela para o ferreiro, ele também queria um. Mas para An, o nível daquele esquilo estrela era obviamente muito baixo, para não mencionar garra fantasma. Até mesmo a garra demoníaca poderia facilmente matá-lo com um movimento. Para An,
que estava seguindo o caminho da tropa de elite. Se ele estava conseguindo algo, então deveria ser o melhor. Pensando nisso, An não aguentou mais e disse à Torre Negra: Irmão Black, quero fazer um acordo com você. Leve-me ao lugar onde você conheceu aquele esquilo, e eu farei uma fera de fusão para você. Contanto que esteja ao meu alcance, você pode escolher qualquer coisa, até crocodilo voador personalizado. Torre Negra hesitou, primeiro ficou agradavelmente surpreso, depois disse preocupado: Isso pode não ser bom. Você é um especialista em biologia genética e o Vale do Universo é muito perigoso. Até onde eu sei, agora há muitos soldados que não morreram no campo de batalha, mas perderam suas vidas naquele vale. An respondeu: Que você não precisa se preocupar, apenas me diga se você se atreve a ir ou não. Claro que me atrevo. Se eu ver aquele maldito esquilo de novo, vou estrangulá-lo. Mercenários como a Torre Negra eram sujeitos rudes, muito ousados e barulhentos. Muito bom, primeiro venha comigo para um lugar onde vamos pegar alguns equipamentos. An trouxe a Torre Negra para a tenda do ferreiro de 1000 mãos. Nesse lugar, os nomes eram todos codinomes usados na Darknet. Então 1000 mãos obviamente não tinha 1000 mãos. Ele era apenas alguém que a reconhecia como não sendo ruim e também lhe devia um pequeno favor. O velho de 1000 mãos não disse nada e deu à Torre Negra um novo conjunto de armadura e traje de batalha. Embora o nível não fosse tão alto quanto o conjunto Torre Negra tinha antes, mas deveria ser suficiente para ele nas circunstâncias atuais. A Torre Negra sentiu que devia um grande favor a An. Ele imediatamente parou de fazer objeções e apenas perguntou quando eles iriam. An pensou por um momento e disse: Depois de amanhã. Tem um teste de campo amanhã, e a partir de depois de amanhã todos teremos alguns dias de folga. Vamos aproveitar esses poucos dias e visitar o Vale do Universo. Tudo bem? Depois de amanhã. Torre Negra olhou para cima e disse animadamente: Foi mais uma noite de trabalho movimentada. Agora An não podia dizer que era tão rico quanto alguns países, mas pelo menos ele recebia um monte de coisas estranhas. An não estava realmente com pouco dinheiro de qualquer maneira. Ele tinha dezenas de milhares de projetos originais, e o valor desses projetos não era inferior a 1 trilhão de CG. Claro, An também gastou uma parte desse dinheiro, e a maior parte dessa riqueza foi armazenada com os militares na Terra. Era só porque An não precisava de dinheiro. A maneira como ele julgava o valor de algo sempre se baseava em quão novo e interessante era. Especialistas em biologia genética eram muito populares no campo. Pode-se imaginar que, se An continuasse aqui, aquele marco lunar dele com 1000 metros cúbicos de espaço, mais cedo ou mais tarde, seria preenchido com coisas. Depois de completar o trabalho daquele dia, An também foi para a tenda de treinamento para praticar algumas horas. A dificuldade do caminho de Deus era inacreditável. Embora An sempre praticasse muito, ainda era muito difícil progredir. An também não podia fazer nada a respeito, mas só podia praticar pacientemente pouco a pouco, ponderar pouco a pouco, e esperar que as gotas de água eventualmente penetrassem na rocha. TL, expressão para como pequenos trabalhos se acumulam para produzir grandes resultados. De manhã, An foi à tenda de batalha do especialista em biologia genética a tempo. Já havia muitas pessoas lá sentadas, e a maioria delas estava lá apenas para se divertir. Se An quisesse, ele também poderia ir às cenas de combate de outras profissões. À medida que a segunda metade da avaliação da seleção começou, os duelos entre os competidores tornaram-se cada vez mais emocionantes. Para poder ver as elites de cada profissão subirem ao palco e batalharem, a vida no acampamento não seria tão chata quanto antes. Os dois guardas sombrios responsáveis pela seleção dos especialistas em biologia genética foram Ting Bu e Xiaoman. Vendo An, Xiaoman se aproximou com um sorriso e disse: Como você veio tão tarde, você realmente está calmo. A próxima rodada é a sua vez, então não perca. An não disse nada. Ele assinou com a cabeça, sentou-se nas fileiras da plateia e assistiu as duas feras de fusão lutarem no palco. Era um crocodilo voador e um urso de força bruta. No campo da biologia genética, não havia realmente um ditado sobre patentes. Embora os crocodilos voadores tenham sido os pioneiros de An, se outras pessoas quisessem copiar o design, An não poderia fazer nada para detê-los. Este crocodilo voador tinha um bom grau de imitação, quase o mesmo que o próprio An fez, usando o corpo de crocodilos estrelas e as asas de abutres estrelas. Quanto ao urso de força bruta, foi combinado com ursos estelares e macacos estelares. Parecia uma versão magra de um urso, mas o corpo estava coberto de músculos, como um fisiculturista. Era feroz sem comprometer a agilidade. Muito em breve, o crocodilo voador copiado perdeu. Embora seus dentes estivessem travados no braço do urso e arrancassem todo o braço, mas não suportou a força brutal do urso e os ataques criticamente letais. Suas asas foram arrancadas e, depois de perder agilidade e voo, seu crânio foi quebrado pelo urso de força bruta de um braço só. A cena era sangrenta. Comparado com as lutas entre soldados humanos, as batalhas entre feras de fusão eram mais brutais e destemidas. Genji, o dono do urso de força bruta, se aproximou e cortou sua cabeça. Esta era uma prática comum dos especialistas em biologia genética. O urso já perdeu seu poder de combate. Então o dono pode recuperar o corpo morto e reconstruí-lo em uma nova fera de fusão mais tarde. O próprio An raramente usava tais meios. Embora as feras de fusão tenham sido criadas pessoalmente por ele, ele tinha muito respeito por esses parceiros leais. A razão era muito simples, já que eles serviriam lealmente a An.
então An os trataria bem, independentemente de serem humanos ou animais. O próximo foi An. Ele caminhou até o centro do campo de batalha que estava coberto de sangue e soltou a garra demoníaca. Essa coisa tinha um olhar vazio como de costume. Coçou a cabeça uma vez e depois deitou no chão sem se mexer. Quando o oponente de An desceu ao palco, a cena de repente virou um alvoroço. An levantou a cabeça, viu seu oponente e não pôde deixar de se sentir chocado por um segundo e franziu a testa. Darknet Galáctica Capítulo 200, Garra Demoníaca, Parte 1, Capítulo 200, Garra Demoníaca, Parte 1. An levantou a cabeça, viu seu oponente. Ele ficou chocado e não pôde deixar de franzir a testa. Acabou por ser o Violent Grappler. An completamente não esperava encontrá-lo na primeira rodada. Não parecia uma coincidência. No acampamento, não havia muitos especialistas em biologia genética, cerca de 300 ou 400, aparentemente. Em comparação com os assassinos e mercenários contados às dezenas de milhares, esta era uma ocupação minoritária. De acordo com a regra de seleção da Darknet, os 20 maiores especialistas em biologia genética poderiam viver sem qualquer punição. Quanto a saber se eles seguiriam o fundador da Darknet para ir à missão, caberá à escolha desse fundador. Então, o objetivo de An era muito simples, ele só precisava ficar no top 20. Ele não queria ficar muito alto no ranking, e foi por isso que ele não lutou todos os dias para melhorar seus pontos. Mas o Violent Grappler era uma pessoa completamente diferente de An. Ele era apaixonado por lutar e, como afirmou, deve ficar em primeiro lugar ou não desistirá. Então, ele lutou contra todos os tipos de pessoas aqui hoje, enquanto An apenas seguiu o requisito mínimo e participou de uma batalha de seleção uma vez a cada 3 dias. Até agora, o Violent Grappler ficou em primeiro lugar entre os especialistas em biologia genética, enquanto An ficou em 18º. De acordo com as regras complexas da guerra de seleção, An não deveria ter que encontrar o Violent Grappler. No momento ele já está no top 20. Então ele só precisava lutar contra pessoas com uma classificação mais baixa para defender seu lugar no top 20. Pensando nisso, An olhou para a tela flutuante. Ele venceu 3 das 3 batalhas até agora. Embora sua contagem de batalhas tenha sido a menor entre todos os especialistas em biologia genética, devido ao seu recorde de vitórias perfeito, sua classificação ainda era boa, ficando em 18º lugar. Mas, o Violent Grappler teve 10 vitórias em 10 batalhas, ficou em primeiro lugar e já estava em sua 11ª batalha. Ontem, Xiaoman veio encontrar An e o lembrou de que ele foi atraído para enfrentar um oponente muito poderoso que estava classificado em 20º lugar, mas como as coisas mudaram de repente depois que ele subiu no palco. Veja, o Violent Grappler está enfrentando o Orador do Vento. Espero que, como eles se conheceram nas preliminares, eles não disseram que as pessoas no top 20 não precisam se enfrentar. A regra mudou temporariamente. As pessoas que vieram assistir sentiram que era estranho e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Xiaoman caminhou com raiva até Ting Bu e disse em uma voz profunda: o que está acontecendo? O oponente de An hoje não é o Eart of Beast? Como isso mudou para o Violent Grappler? Ting Bu disse friamente. O coração da fera não estava se sentindo muito bem e optou por se retirar temporariamente da batalha hoje. O Violent Grappler teve uma longa sequência de 10 vitórias, ele tem o direito de escolher seu próximo oponente. Ele escolheu o Orador do Vento, e esse é o privilégio dele. Shua. Xiaoman virou a cabeça e olhou com raiva para Violent Grappler. Violent Grappler era um homem de meia idade com uma marca de nascença vermelha no rosto, dando uma sensação bastante dominadora. Ele realmente não se importava com Xiaoman olhava para ele, e apenas assentiu antes de dizer: eu só quero praticar minhas habilidades com esse pirralho. Verá aquela fera de fusão de aparência estranha me deixa doente. Hoje vou ensinar-lhe uma lição. O rosto de Xiaoman ficou vermelho enquanto ela batia o pé ferozmente. Ligeiramente tremendo, ela olhou para An, mas viu que An estava apenas agachado e limpando com muito cuidado um ponto sujo na cabeça do garra demoníaca. Ele estava muito concentrado na tarefa e não parecia nem um pouco nervoso. Pessoas da mesma profissão podem facilmente se tornar inimigos. Embora o ranking do Innsbeaker não seja tão alto, mas todos sabem que eles têm alguma força reservada e não querem ir com tudo. Bem, agora ele se tornou a presa do Violent Grappler. Quem se importa? Há muito tempo queria ver esses dois mestres duelando. Do ponto de vista das feras de fusão, a garra demoníaca Adorador do Vento é mais original, mas o Jade Killing do Violent Grappler tem a força de combate mais forte. Esta batalha vai ser muito agradável. Você está pensando demais. Sua Jade Killing venceu desde as 10 batalhas. Não levou um único golpe e destruiu todos os oponentes em uma rodada. A garra demoníaca não vai vencer. Eu concordo. Embora o Demon Claw use garras de caranguejo Demonic Star Chazeri seja muito forte, o Jade Killing é a combinação de um Dark Star Leon e uma Purple Star Celestial Eagle. Desde a criação, o Jade Killing é mais do que um nível superior ao Demon Claw. Os espectadores começaram a discutir, e o consenso geral era que An ia perder. Nas feras de fusão, havia um ditado sobre origem. A teoria afirma que, se uma besta de fusão era forte, era preciso olhar para sua origem. Se a origem foi algumas bestas estelares extremamente raras, então a besta naturalmente será muito poderosa depois de ser transformada em uma besta de fusão. Embora o nível de especialistas em biologia genética também tenha desempenhado um papel, mas foi limitado. Assim como um Spear de 1 estrela contra um Spear de 3 estrelas, mesmo que o Spear de 1 estrela tivesse um professor de nível de Senhor da Guerra, isso ainda não o faria vencer contra um Spear 2 níveis acima. Em outras palavras, devido ao fato de que a origem da garra demoníaca de An era de nível inferior ao de Jade Killing, apesar de quão habilidoso An era, ele ainda não seria capaz de treinar a garra demoníaca ao ponto de vencer o Jade Killing, e o resultado já foi predeterminado pelo nível de origem. Lembre-se do que você me prometeu.
O violente grappler aprofundou sua voz e disse ao guarda escuro Ting-Bu. Uma pitada de reconhecimento apareceu nos olhos de Ting-Bu. Vendo ainda mal-humorado Xiaoman e o Calm Wan à distância, um sentimento de ódio cresceu em seu coração e ele respondeu, não se preocupe, contanto que você me ajude a desqualificar An, naturalmente honrarei a promessa. A garra demoníaca é sua melhor fera de fusão, você deve destruí-lo completamente. O violente grappler respondeu com desaprovação, para o Jade Qilin, essa coisa feia é moleza. Veja como parece inexpressivo, não é completamente compatível com o Jade Qilin. An obviamente não ouviu essa conversa. Ele apenas limpou um pouco o Demon Claw, depois o deixou no palco e saiu sozinho. Shua, o violente grappler soltou o Jade Qilin de seu anel dimensional. De repente, uma luz verde surgiu na sala, e então uma fera de fusão terrivelmente grande estava no centro do palco. O Jade Qilin era obviamente muito forte, a combinação de um rei leão estrela escura e águia celestial estrela púrpura. Era um leão louco com asas, coberto por uma camada de escamas de jade que vinha de um dragão marinho de jade, uma espécie de lagarto aquático gigante. O Jade Qilin era poderoso e majestoso. Em contraste, a garra demoníaca de An era como uma pequena aranha, 4 na frente e 5 atrás, com um total de 9 garras, pretas como breu, também parecendo um pouco estúpidas, formando um forte contraste com o Jade Qilin. An estava com as mãos nas calças enquanto observava, e viu seu oponente, o violente grappler, de repente fazer o gesto de cortar sua garganta. Darknet Galáctica Capítulo 200, Garra Demoníaca, Parte 2. Capítulo 200, Garra Demoníaca, Parte 2. An franziu ligeiramente a testa, mas o ignorou. Havia muitas pessoas nojentas no mundo, e o violente grappler era apenas uma delas. Começar. Com a ordem de Ting-Bu, o duelo de feras de fusão começou imediatamente. Eles acabaram de ver o Jade Qilin carregar sua luz de cor jade escura e espreitar em direção ao Demon Claw, com a boca aberta, expondo dentes afiados, enquanto o Demon Claw correu para o lado do Jade Qilin e atacou. Essa é a característica do Demon Claw, embora pareça um pouco simples, essa coisa não conhecia o medo. Era como An, enquanto houvesse uma luta, ele continuaria avançando até morrer. Depois que a distância foi fechada, o Demon Claw saltou no ar e tentou perfurar diretamente com suas garras, mas o Jade Qilin apenas usou sua pata dianteira e deu um tapa no corpo do Demon Claw. Para ser honesto, o Demon Claw estava realmente em desvantagem nesse tipo de luta, porque era um mestre em perfuração. O campo de batalha tinha uma espessa camada de liga na superfície para que não pudesse se esconder para lançar ataques surpresa e tinha não a escolha a não ser lutar contra o Jade Qilin de frente. Rumble. Com certeza, o Demon Claw foi enviado voando pelo tapa do Jade Qilin e colidiu com a barreira de energia que cobria o palco e depois ricocheteou de volta, aterrissando pesadamente no chão. As pequenas escamas que emitiam uma luz escura eram do que o Jade Qilin mais se orgulhava. Ele veio de um lagarto gigante chamado Jade Sea Dragon. No reino animal, apenas a raça mais forte poderia ser conhecida como dragões. Apenas alguns momentos atrás, o Demon Claw queria perfurar a perna da frente do Jade Qilin com suas garras, mas deixou apenas um arranhão raso no Jade Qilin que mostrou o quão forte era a defesa dessa besta de fusão. Sen, a garra demoníaca desajeitadamente se levantou e balançou a cabeça como se estivesse um pouco tonta por ser espancada pelo Jade Qilin. Neste momento, o Jade Qilin avançou agressivamente novamente, e esse teimoso Demon Claw realmente atacou o Jade Qilin novamente e usou o mesmo movimento, chegando perto de pular e tentando perfurar os olhos do Jade Qilin desta vez com suas garras. Desta vez, a garra demoníaca melhorou. Sabendo que a camada de armadura no corpo do Jade Qilin não poderia ser penetrada, ele escolheu atacar os olhos relativamente mais fracos. Infelizmente, a diferença ainda era muito grande, e o Jade Qilin de repente mostrou sua asa, fazendo com que seu corpo se levantasse para que o Demon Claw não pudesse alcançar os olhos do Jade Qilin, mas em vez disso recebeu outro tapa do Jade Qilin e foi enviado voando novamente. Você vê, eu estou certo. O Demon Claw não é páreo para o Jade Qilin. Sim, a diferença de nível é muito grande. O Jade Qilin não só tem uma defesa mais alta, seu reflexo também é muito mais rápido que o Demon Claw. Se alguém puder dar ordens, talvez a situação seja melhor. A garra demoníaca é muito teimosa, sabendo apenas atacar de frente. Embora esse tipo de ataque tenha sido realmente emocionante de ver, mas isso ainda depende de quem é o oponente. Sem utilidade. Se o Orador do Vento der ordens da garra demoníaca, talvez fique mais caótico quanto mais ele comandar. Afinal, o Inspeaker é apenas um especialista em biologia genética, não um lutador profissional. Não só as pessoas ao seu redor começaram a discutir a derrota do Demon Claw, até mesmo o próprio An riu e murmurou para si mesmo, essa coisa realmente tem uma mente simples, deixá-lo lutar sozinho não o torna completamente páreo para o Jade Qilin. Continuar assim não é uma saída, é melhor se render agora. Pensando nisso, An levantou a mão. O espírito de luta do Demon Claw era realmente digno de elogios, mas o fato provou há muito tempo que, se não houver An, a força de combate dessa coisa simplesmente não poderia ser totalmente exibida. Diante de inimigos fortes, a fraqueza da falta de pensamento tático foi revelada. An não se importou de perder um jogo, então ele levantou a mão e gritou, eu pedi para acabar com a batalha, perdi este jogo. Afinal,
Este não era o verdadeiro campo de batalha. Os ossos de An eram duros, mas isso também dependia de quem ele estava enfrentando e onde. A garra demoníaca foi a primeira fera de fusão que An terminou, seguiu An lealmente por um longo tempo, escapando da morte muitas vezes, deixando-o lutar de frente contra um oponente muito mais forte por alguns pontos de jogo. An realmente não aguentou. Afinal, ele tinha emoções em relação à garra demoníaca. Como o árbitro desta batalha, Ting Bu encarou ferozmente o violente grappler, dando uma forte dica. O violente grappler imediatamente gritou: "Não concordo com a trégua, colocando todos os meus pontos na linha. Desta vez eu devo esmagar a besta de garra estúpida em pedaços." An de repente hesitou. Até agora, nunca houve uma situação como essa em todos os jogos. Você tem que deixar algum espaço para o oponente. Então não será estranho vê-lo mais tarde. Ambos estavam trabalhando com feras de fusão. Era necessário ser assim. An já se rendeu e pretendia entregar os pontos, e o violente grappler realmente discorda. Isso é demais. An segurou a raiva em seu peito e disse ao violente grappler: "Vamos nos ver neste pequeno acampamento com frequência. Você não precisa ser tão agressivo, certo? Não é da sua conta. Eu só não gosto da aparência da sua fera de fusão e quero que ela morra." O grappler violento gritou. An cerrou os dentes e continuou: "Se você concordar em se render, que tal contar como um favor que devo a você?" "Não precisa. Eu não preciso do seu favor." Violente grappler gritou novamente. Ula. Todos ao redor estão chocados. Eles nunca ouviram falar que o violente grappler e o Innspeaker tinham rancor um pelo outro. Os dois nunca tinham sido o mesmo tipo de pessoa. O violente grappler estava faminto por vitória e honra, mas An preferia ser discreto. Como eles acabaram assim? Ao mesmo tempo, o Demon Claw foi enviado voando pelo Jade Quilin novamente, caindo pesadamente no chão e só podia ver estrelas em seus olhos. Mas a garra demoníaca se levantou tenazmente, balançando para a esquerda e para a direita, e ainda queria atacar. A garra demoníaca não estava sob controle de An. Era a cabeça quente mais destemida. Além de carregar, não entendia mais nada. A garra demoníaca era definitivamente uma coisinha boba, e era disso que An gostava nele. A garra demoníaca tinha uma aparência estranha, e até um pouco feia, mas An gostou da feiura da garra demoníaca. Feio e bobo garra demoníaca, era mais leal do que qualquer um. Corajoso, destemido. Sangue quente correu para a cabeça de An. Ele não conseguiu mais suprimi-lo e ficou completamente enfurecido. Quando An levantou uma mão apontando para o violente grappler, o Demon Claw também parou suas cargas tolas, porque An já assumiu o controle do Demon Claw. A partir de agora, todas as ações da garra demoníaca seriam decididas por An. Já que você quer uma luta que não termine até a morte, então eu vou te dar uma. Um toque de luz fria irrompeu dos olhos de An quando ele declarou sem emoção: